Março 1, lendo a história de Deus. Números 17. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais. Escreva o nome de cada líder na sua própria vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para o chefe de cada família patriarcal. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas do testemunho, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim, Moisés falou aos israelitas e aos seus líderes derem-lhe 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda que guarda as tábuas do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores e amêndoas. Então, Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas do testemunho, a fim de ser guardada como advertência para os rebeldes. Isto porá fim à murmuração deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos. Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar ao tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Números 18. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família do seu pai sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o santuário. Você e os seus filhos sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo dos seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e os seus filhos ministrarem diante da tenda que guarda as tábuas do testemunho. Eles cumprirão responsabilidades para com você e para com a tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o serviço da tenda, e ninguém mais poderá se aproximar de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a minha ira sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como presente para vocês, dedicados ao Senhor para realizarem o serviço da tenda do encontro. Somente você e os seus filhos, porém, servirão nas funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Qualquer outra pessoa que se aproximar do santuário deverá ser executada. As ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então, o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou a você e aos seus filhos como estatuto perpétuo. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. De todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela culpa, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Coma-na como algo santíssimo. Todos o do sexo masculino a comerão. Ela será santa para vocês. Também dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você, por estatuto perpétuo, as dádivas das contribuições de todas as ofertas movidas dos israelitas.
Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Você, porém, deverá resgatar todo o primogênito, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 5 ciclos de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, pois são santos. Você deverá aspergir o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Todas as contribuições santas que os israelitas oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você como o estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétuo diante do Senhor para você e para os seus descendentes. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como herança pelo serviço que realizam na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Os levitas realizarão o serviço da tenda do encontro e sofrerão as consequências da sua iniquidade contra ela. Este é um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança entre os israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar o dízimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do lagar. Assim, vocês também ofertarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberem dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do lagar. Vocês e as suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Ao oferecer a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Números 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: este é um estatuto da lei que o Senhor ordenou: mande os israelitas trazerem a você uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada um jugo. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e imolada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes, em direção à entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo, e lã escarlate e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então, poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o entardecer.
Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o entardecer. Um homem puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará em um local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação. É oferta pelo pecado. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Este é um estatuto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes entre eles. Quem tocar em um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no terceiro e no 7º dia. Então estará puro. Se, porém, não se purificar no terceiro e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar em um cadáver humano e não se purificar contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre em uma tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro 7 dias. Qualquer recipiente que não estiver bem tampado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que se tenha sofrido morte natural, ou em um osso humano, ou em um túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas da oferta pelo pecado em um jarro e derramarão água da fonte por cima. Então, um homem puro pegará isopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado em um osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural, ou em um túmulo. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no 7º dias. No 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Se, porém, aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um estatuto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que tocar nela ficará impura até o entardecer. Números 20. Moisés faz sair água da rocha. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta, fale àquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão:
como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. Edom nega a passagem a Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Mas, quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação, nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela entrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Edom, porém, respondeu: Vocês não poderão passar por nós, caso contrário, nós os atacaremos com a espada. Os israelitas disseram: Iremos pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Edom insistiu: Vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território. Israel desviou-se dele. A morte de Arão. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido ao seu povo. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois contenderam contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, o seu filho, para o alto do monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em Eleazar, o seu filho, pois Arão será reunido ao seu povo. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em Eleazar, o seu filho. Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, todos os israelitas prantearam-no durante 30 dias. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.